Nunca fui do tipo que guarda memórias da infância com carinho. Mas existe uma, em especial, que me persegue como uma sombra. O dia em que percebi que minha mãe não era mais a mesma. Era outubro de 1981 e Fair Hill, uma cidade pequena em Massachusetts, já começava a se esconder sob folhas secas e tardes frias. Eu tinha 14 anos. Lembro que o céu estava nublado quando voltei da escola, com a mochila nas costas e os dedos gelados por não ter usado luvas. A casa estava como sempre, simples, antiga, com as janelas rangendo com o vento. Mas havia algo, um silêncio estranho. O tipo de silêncio que faz os ouvidos zumbirem. A porta da frente estava apenas encostada, o que achei esquisito, já que minha mãe sempre trancava tudo depois do almoço. Entrei, empurrei com o ombro e chamei. Mãe, cheguei. Nada, só o tic-tac do velho relógio da parede. Andei até a sala e a encontrei ali, sentada na poltrona perto da janela, olhando para fora. Oi, mãe. Ela virou o rosto devagar, como se tivesse esquecido que eu existia. Seu olhar estava meio perdido, mas ela forçou um sorriso. Oi, querido. Como foi a escola? Sua voz parecia normal, mas tinha algo no tom, como se estivesse ensaiando o que dizer. Fingi não notar. Tirei o casaco, joguei a mochila no canto e fui direto para a cozinha. Estava morrendo de fome. Na cozinha, abri a geladeira. Peguei algumas fatias de pão, mortadela e um pouco de queijo. Preparei meu lanche com certa pressa, como fazia todo dia, mas notei que algo estava fora do lugar. Tinha uma panela no fogão, cheia de água fervendo, sem tampa e já quase seca. Perguntei em voz alta se ela tinha deixado aquilo ali, mas não obtive resposta. Quando voltei para a sala, ela ainda estava na mesma posição, mas agora seus dedos tamborilavam no braço da poltrona de forma repetitiva, como se marcassem o ritmo de alguma música que só ela ouvia. Sentei no sofá, comendo meu lanche e assistindo televisão. A cada mordida, olhava de canto de olho para ela. Ela não falava nada, nem reagia à TV, apenas encarava a janela e tamborilava. Tá tudo bem, mãe? Perguntei. Ela virou os olhos lentamente para mim, depois olhou para o teto e disse quase num sussurro. Tem gente lá em cima. Gelei. Lá em cima? Aonde? Perguntei, tentando manter a voz firme. No forro, respondeu, e voltou a encarar a janela como se aquilo não tivesse importância. Tentei rir. Disse que ela devia estar ouvindo os ratos. Já tínhamos tido esse problema. Ela não riu, só piscou devagar. Por um instante, achei que talvez ela estivesse apenas cansada. Ela tinha passado por um tratamento psiquiátrico alguns anos antes, diagnosticada com um tipo leve de esquizofrenia, mas vinha tomando os remédios e estava bem, pelo menos até então. A tarde passou devagar. Eu fazia lição na mesa da cozinha e, de vez em quando, ouvia ela falando sozinha. Palavras baixas, interrompidas. Não conseguia entender nada. Às 18h fui até ela perguntar se queria jantar. Ela estava em pé, parada no meio do corredor que levava ao quarto dela. Quando me viu, deu um passo para trás e sussurrou, não entra no meu quarto hoje. Fiquei parado. Não sabia se respondia ou apenas obedecia. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ela virou e entrou no quarto, trancando a porta atrás de si. A chave girou 2 vezes. Voltei para a cozinha, terminei minha tarefa, lavei a louça e me tranquei no meu quarto. Mas naquela noite, o silêncio da casa já não era o mesmo. Ele parecia ter peso, como se houvesse algo se arrastando ali dentro. Algo que eu ainda não conseguia entender. Naquela noite, tentei agir como se tudo estivesse normal. Escovei os dentes, preparei minha mochila para o dia seguinte e me deitei cedo, como minha mãe sempre pedia. Mas a verdade é que eu não consegui relaxar. O que ela disse no corredor ficou martelando na minha cabeça. Não entra no meu quarto hoje. Aquilo não parecia apenas uma regra ou uma bronca, soou como um aviso. Por volta das 22h ainda estava acordado. O vento lá fora uivava entre as frestas da janela, e cada estalo da madeira da casa parecia mais alto que o anterior. Foi aí que ouvi. Um barulho muito leve, quase um farfalhar vindo do corredor. Me levantei devagar, encostei o ouvido na porta. Passos, lentos, como se alguém estivesse descalço. Fiquei ali imóvel até que o som parou. E então, 3 batidas secas. Não na minha porta, no chão. Como se alguém estivesse de joelhos batendo a testa contra o assoalho. Meu coração disparou. Abri a porta com cuidado, só o suficiente para espiar. O corredor estava vazio, luz apagada. Um fio de luz alaranjada escapava por debaixo da porta do quarto da minha mãe. Voltei para a cama, tentando me convencer de que estava imaginando coisas. Mas 1 hora depois, ouvi outro som. Sussurros. Não consegui entender o que diziam, mas vinham do mesmo lugar, o quarto da minha mãe.
Não parecia que ela estava conversando com alguém. Era como se várias vozes sussurrassem ao mesmo tempo, como uma oração distorcida. Me encolhi na cama, coloquei o travesseiro sobre a cabeça e esperei o silêncio voltar. E voltou. Mas dessa vez, o silêncio era mais assustador que os sons. Já passava da meia-noite quando acordei de um leve cochilo. Ouvia o ranger das tábuas da sala. Alguém estava andando em círculos. Abri a porta de novo, cauteloso, e me arrastei pelo corredor até a entrada da sala. Vi minha mãe de pé, em frente à parede, com as mãos erguidas. Ela parecia escrever com o dedo, mas não havia tinta, nem papel, nem caneta. Apenas riscava o ar como se estivesse desenhando algo invisível. Mãe? Sussurrei. Ela parou. Lentamente virou a cabeça, mas não respondeu. Seus olhos estavam arregalados, muito mais do que eu já tinha visto. A boca entreaberta, como se estivesse presa em choque. Mãe, o que você está fazendo? Ela sorriu, mas não era um sorriso feliz. Era tenso, forçado, esticado demais, como se os músculos da bochecha estivessem travados. Ele não gosta que fale comigo, ela sussurrou. Ele fica bravo. Eu queria correr, mas as pernas simplesmente não obedeciam. Foi quando ela se virou completamente para mim e notei algo que me fez tremer por dentro. As pontas dos dedos dela estavam vermelhas, raspadas, como se ela tivesse passado horas arranhando alguma superfície. Mas não havia marcas na parede, apenas o gesto repetitivo no ar. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ela apontou para mim com o dedo trêmulo e disse: Você tem que dormir com a porta trancada. Ele já andou rondando seu quarto. Dei 2 passos para trás. Não queria escutar mais nada. Voltei para o meu quarto, fechei a porta com força e travei. Meu coração batia tão forte que mal consegui respirar. Tentei olhar pela fresta embaixo da porta, mas a escuridão do corredor engolia tudo. Fiquei assim por horas, com os olhos grudados na maçaneta, esperando que ela girasse. Mas não girou. A casa voltou ao silêncio. Só que dessa vez eu sabia, ele não era mais vazio. Tinha algo ali comigo, algo que vinha crescendo no escuro, e minha mãe sabia disso. Meu corpo inteiro tremia quando a maçaneta do quarto parou de se mexer. A casa voltou ao silêncio, mas aquele silêncio denso, como se o ar tivesse parado. Me aproximei da porta com cuidado, encostei o ouvido e esperei. Nada. Só o som leve do vento. Destranquei devagar, evitando qualquer ruído, e abri só uma fresta. O corredor estava escuro, mas vi um clarão fraco vindo da sala. Saí com passos lentos, cada tábua do assoalho parecia querer me entregar. Quando alcancei o corredor, vi minha mãe, parada no centro da sala, imóvel, como uma estátua. Os braços pendiam ao lado do corpo e ela olhava fixamente para a parede. Respiração pesada, olhos arregalados, e os lábios se mexiam como se orasse em silêncio. Me agachei e fui deslizando pela lateral da parede, o coração explodindo no peito. Por um segundo ela virou a cabeça, senti que tinha me visto. Congelei. Mas ela apenas voltou ao transe, como se minha presença não importasse. Passei por trás da poltrona, respirei fundo e cheguei à porta do quarto dela. Empurrei devagar. Um cheiro azedo tomou meu nariz. O quarto estava bagunçado como nunca. Cobertores no chão, papéis rasgados, roupas sujas espalhadas. Fui até o banheiro dela e o que vi ali gelou meu sangue. Todos os frascos de remédio estavam jogados na pia. Alguns com pílulas espalhadas, outros vazios. Não havia dúvidas. Ela tinha parado de tomar. Minha mãe, com esquizofrenia, estava à deriva há dias. Foi nesse momento que percebi. Eu precisava fugir. Pedi ajuda em pensamento, com os olhos marejando. Mas antes que eu me movesse, ouvi passos correndo e a porta do quarto se escancarou. Ela passou direto, correndo para a cozinha, como se algo a tivesse chamado. Me escondi atrás da porta. Espiei pelo vão e vi quando ela trancou tudo com trincos e correntes. Fiquei em pânico. Minha única saída era a janela do meu quarto. Mas para chegar até lá, eu teria que passar na frente da cozinha. Respirei fundo e comecei a me mover. Quando olhei, ela estava de costas, cozinhando. Movia as mãos com desespero, como se estivesse sovando carne crua direto na panela fervendo. As mãos estavam vermelhas, fervendo, mas ela parecia não sentir dor. Corri. Entrei no meu quarto, tranquei a porta, peguei o telefone e disquei 911 com as mãos tremendo. Minha mãe, ela está surtando. Por favor, me ajuda. Do outro lado, a atendente me mandou trancar a porta e não sair do quarto. Disse que uma viatura estava a caminho. Minutos depois, o som da cozinha cessou. Um silêncio mortal se instaurou. Fiquei imóvel, esperando. Foi então que ouvi algo do lado de fora. Olhei pela janela e ela estava lá, no quintal, tentando abrir minha janela com as mãos enfaixadas em panos sujos. Recuei.
Me escondi dentro do armário, me encolhendo entre roupas e caixas. Deixei uma fresta entre as portas para ver. Minutos depois, vi minha janela sendo forçada, e então ela entrou. As mãos estavam queimadas e úmidas, com carne viva exposta, mas ela não ligava. Respirava como um animal. Olhou ao redor do quarto e parou, estática. Começou a gritar: "Você tá aqui! Eu sei que tá aqui, demônio!" E começou a furar o colchão com a faca, gritando que precisava matar seu filho para libertá-lo, para deixá-lo ir em paz. Cada estocada fazia o colchão pular. Espuma e penas voavam. Me encolhi no fundo do armário, o coração no pescoço. Mas então ela parou. Silêncio, olhou em volta, virou-se para mim. Caminhou até o armário devagar, encarou a fresta e eu pude ver seus olhos e o sorriso. "Achei você", ela murmurou, e começou a esfaquear a porta do armário. "Sai do meu filho. Desgraçado, sai." A lâmina passava por entre as frestas, raspando minha pele, até que ela forçou tanto que a faca ficou presa. Nesse instante, empurrei a porta com força. Ela caiu de costas. Corri. Saí do quarto, desci o corredor e cheguei até a porta da sala, trancada por fora. Olhei para trás. Ela estava lá, parada na entrada do meu quarto, me encarando. Um silêncio tenso. A respiração dela era audível. Eu olhei para o porão. Era minha única saída. Corri para lá. O porão era úmido, escuro, com cheiro de mofo. Tropecei em caixas, bati o ombro em canos, mas segui. Ouvi os passos dela descendo atrás, uma risada baixa. "Não adianta correr, ele já te marcou." Um corte veio nas minhas costas, superficial, mas queimou como fogo. Gritei, mas continuei. Alcancei a escada dos fundos, destranquei a porta com força e saí para o quintal. Corri pela grama molhada, tropeçando até a cerca. Pulei, caí do outro lado. Sem olhar para trás, fui até a casa dos vizinhos e bati com força na porta. Um casal de idosos me atendeu assustado. "Minha mãe, por favor, ajuda." Eles me puxaram para dentro. E minutos depois, a polícia chegou. Minha mãe foi encontrada sentada no sofá, sussurrando com os olhos perdidos. Levaram ela direto para o hospital psiquiátrico. Passou anos internada, e mesmo depois de tudo, eu a visitava. Toda semana, até o dia que ela partiu. Nunca mais voltei para aquela casa. Mas até hoje, às vezes, acordo suando frio com o som da faca na porta do armário. Como se ela ainda me procurasse. Como se o demônio ainda estivesse ali.